Olá, bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um UOL Entrevista, o espaço que você já conhece de reflexão e também de conversa ao vivo com personalidades que são notícia no nosso país. E hoje a nossa conversa é com o prefeito da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes se tornou prefeito da maior cidade do Brasil há menos de um mês, após a morte de Bruno Covas. Aos 53 anos, o político do MDB é empresário e foi eleito por 2 vezes vereador. Despontou cedo na política, despontou cedo como uma voz da periferia. Aos 18 anos, criou um jornal que cobria bairros da Zona Sul, seu reduto eleitoral. Em 1997, fundou a Nikkei, empresa especializada em controle de pragas, que se tornou uma das maiores do segmento no país. Com forte ligação com a Igreja Católica, no Legislativo se empenhou para que as discussões sobre sexualidade não fossem incluídas no cronograma das escolas. Ainda presidiu a CPI da sonegação tributária, que recuperou mais de R$ 1 bilhão aos cofres da cidade. Durante a campanha eleitoral para a prefeitura, Nunes teve que responder a denúncias de violência doméstica e é alvo de um inquérito da Polícia Civil que investiga desvio de recursos em creches. Bom, e comigo ao vivo, então, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que já está comigo aqui na tela. Olá, prefeito. Bom dia, seja muito bem-vindo ao UOL. Muito obrigada por nos atender aqui no UOL e disponibilizar o seu tempo em conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar a Fabiola, o Lucas e todos que estão aqui nos acompanhando pela UOL. Esse canal importante de comunicação. Obrigado. O Lucas já está conosco também, o Lucas Borges Teixeira, que é repórter do UOL e acompanha o prefeito para cima e para baixo pela cidade de São Paulo e está aqui também para contribuir conosco nessa entrevista. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeito. Obrigado por nos receber. Estou sempre seguindo o prefeito. Hoje ele veio até nós. Ó, e quem quiser mandar perguntas, eu já recebi várias, desde quando a gente anunciou essa entrevista aqui. A gente está usando a hashtag UOL Entrevista, ou então pode mandar aqui para o meu e-mail também, que ele está ligado, que é o fabiolacidral@uol.com.br. Bom, prefeito, nos bastidores eu sei aí que o senhor estava trocando telefones, acompanhando pela janela. Tem greve dos funcionários da limpeza em São Paulo, pedindo vacinação. Queria que o senhor trouxesse um panorama para nós aqui. Qual é o impacto dessa greve na cidade e como que o senhor vai resolver isso? Fabiola, a gente teve essa confirmação hoje de manhã, às 6 horas da manhã, da greve desse setor de limpeza urbana da cidade, que fazem a varrição, coleta de lixo, e que é muito preocupante, porque imagine se toda a categoria for fazer greve por conta da vacina. Essa é a pauta deles, é a vacina. Eles realmente estão no PNI, mas a gente está seguindo aqui os critérios estabelecidos numa ordem cronológica de prioridades de vacinação do PNI. Estamos fazendo um diálogo com eles, não houve a comunicação como determina a legislação de que para serviços essenciais é obrigatória a comunicação com 72 horas de antecedência, até para a cidade se preparar e não entrar em colapso. Então, estamos dialogando e temos aí uma expectativa de que se resolva hoje durante o dia e os serviços sejam retomados. Prefeito, o senhor fala muito do PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde. No entanto, os prefeitos, os governadores, eles têm feito alguma flexibilização, isso até já foi autorizado. A própria Prefeitura de São Paulo já fez algumas exceções, né? Colocando os grupos de comorbidade, as grávidas, antecipando algumas idades. No caso de São Paulo, a gente tem aí dados que mostram que a desigualdade na nossa cidade, o senhor acompanha bem isso, que é o grande problema de São Paulo, ela fica ainda mais evidente numa pandemia como a situação agora que nós estamos vivendo, né? Pesquisa do Instituto Polis revelou que empregadas domésticas, motoristas, pedreiros são os que mais morrem. O Instituto Fleury publicou uma pesquisa falando que o número de pessoas infectadas nas regiões mais pobres é muito maior, chega a 47% da população, enquanto nas mais ricas, 36%. Professores também reclamam que não estão conseguindo andar na fila de vacinação. Diante desse cenário, não é o caso de a prefeitura fazer esses ajustes, prefeito? A gente tem feito, a gente
conta aqui hoje na prefeitura com uma equipe técnica da área da saúde que é impressionante a qualidade que eles têm de dedicação e de conhecimento do assunto. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, a população pode ter muito orgulho, uma equipe comprometida. Por exemplo, o que a gente pode fazer de alteração do PNI, como a gente fez agora com relação às grávidas, que começou a vacinação ontem? Porque a gente identificou um número alto de óbitos desse setor. E a gente tinha essa vacina porque a gente recebe lotes de vacina para certas categorias e acaba sobrando ali uma quantidade. Então, a gente pega essa quantidade, vê setores que é possível atender dentro desse universo de quantidade de vacinas e vai tentando antecipar. A cidade de São Paulo ela tem assim, uma logística muito grande com relação à vacinação. Imagina uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. A gente tem mais de 600 postos de vacinação na cidade. Então, assim, o que compete muito à prefeitura, Fabiola, é ter agilidade na vacinação, dar uma condição de logística para que as pessoas possam se locomover até o local e se vacinar. Ou, nesse caso que a gente teve, por exemplo, o dia D da vacina no sábado, onde tinham mais de 197 mil pessoas sem a segunda vacinação, a gente fez uma grande ação de campanha, de ligando, indo até a residência das pessoas e conseguimos quase que diminuir pela metade esse número. Ou seja, a gente segue o PNI e é possível fazer algumas poucas alterações dentro de uma concepção da área técnica da saúde, identificar uma categoria mais vulnerável a óbito ou não. O pessoal da limpeza não está nessa, prefeito? O pessoal da... Só desculpa, eu quero só sem problema. Conseguir essa informação. O pessoal da limpeza não está incluído? Não vai conseguir dar esse jeito? Então, o pessoal da limpeza, eles estão no PNI, mas o PNI ele tem uma ordem de classificação e eles estão, como eu acabei de afirmar, mas não nas primeiras posições. Se a gente tivesse a vacina, se o governo federal tivesse antecipado a compra de vacina, a gente já estaria vacinando. A vontade da Prefeitura de São Paulo é vacinar todos. Tanto é, Fabiola, que já desde o começo do ano, o prefeito Bruno Covas solicitou ao secretário Edson Aparecido que fizesse as cartas de intenções para aquisição de vacina. Nós tivemos carta de intenção com a Pfizer, tivemos carta de intenção com a Janssen, com a AstraZeneca. Só não conseguimos comprar vacina porque esses fabricantes têm nos informado que eles têm que primeiro fornecer para o Ministério da Saúde, foram firmados contratos para depois vender para o município de São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo ela sempre esteve muito atenta a essa questão de obter a vacina e não foi possível até o presente momento. Se amanhã tiver vacina disponível, a gente compra, né? Então, é importante que as pessoas saibam que, por parte da Prefeitura, a vacina é prioridade, a gente acredita que a vacina salva vidas, em todo momento, nós fomos grandes defensores da vacinação. E como o senhor avalia, prefeito, aí numa parte de, não só o que lhe cabe, mas como o senhor avalia esse impacto do PNI? Está tendo muito debate sobre grupos de comorbidade, sobre classes que passaram na frente, né? Isso acaba, a gente bem sabe, envolvendo um lobby político de certas classes representadas por certos grupos políticos, conseguem, às vezes, ser priorizadas, outras não. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse impacto, porque parece que muitos grupos pedem o seu. Como o senhor falou, se desse para todo mundo, essas pessoas já teriam sido vacinadas. A classe dos professores é uma coisa que se debate muito. O secretário Edson Aparecido falou ontem que ele avalia, caso a Janssen chegue nessa semana, usar isso para vacinar os professores para que a aula retome antes, visto que a Janssen é só uma dose, né? Então você não tem que ficar esperando. Só esperaria, obviamente, a janela da imunização. Isso está nos planos? E como é que o senhor faz essa avaliação dessa demora, desses grupos que estão sendo colocados um na frente do outro, enfim? Hoje, pegando o exemplo que você falou, Lucas, dos professores, a gente está com a greve decretada dos professores. Nós temos 80 mil professores, tem aproximadamente 5 mil em greve, não é uma quantidade considerável, mas existe essa situação colocada. E por conta disso, existe uma mesa de diálogo com os sindicatos, né, e uma das questões que os sindicatos têm colocado, inclusive o Cláudio Fonseca, que é presidente de um dos sindicatos, fez essa sugestão de que a gente fizesse a vacinação com a Coronavac, porque o período
da segunda dose ele é menor do que as demais vacinas, né? E como no sábado surgiu a possibilidade de recebermos a Janssen por conta de um contato que teve do ministro da Saúde com o nosso secretário de Saúde, e a dose única, aí a gente teve a ideia de poder fazer, de colocar essa proposta que ainda não está confirmada. Se for possível, tecnicamente a gente vai fazer, mas não está confirmado. Então, o que acontece? O importante é que as ações que a Prefeitura tem feito, seguindo o PNI, é muito baseado naquelas categorias de maior risco. Como, por exemplo, eu fiquei muito feliz de ter conseguido iniciar na segunda-feira todas as categorias com comorbidades, né? Então, a partir de segunda-feira, a gente está vacinando todos, quer dizer, acima de 18 anos, o que o Brasil tem vacinado as pessoas só acima de 18 anos, todos com comorbidade. E também das gestantes e das puérperas com nenês até 45 dias, que é uma categoria que realmente estava nos preocupando bastante. Então, uma vez que a gente tiver todos com comorbidade vacinados, obviamente falando que o ideal era que todos fossem vacinados, todos, independente de qualquer categoria, né? Mas essas que têm uma situação mais complicada, que levam a óbito, deixa a gente um pouco mais tranquilo. Agora, o prefeito, mas tem a questão, por exemplo, a gente vê muita gente até que tem comorbidade, que tem diabetes e tudo mais, que vai com atestado e consegue tomar a dose, mas que está protegido em casa. Só que a gente tem profissionais na linha de frente, como os professores, inclusive. Teve manifestação ontem por causa da morte de uma professora e uma preocupação em relação à paralisação das aulas, a dificuldade em retomar a educação, que ficou tanto tempo. Num caso como esse, não seria o caso de colocar os profissionais da educação na frente? Pela tabela aqui, os profissionais de educação acima de 18 anos, e a gente tem muitos jovens profissionais da educação, né? Lá pelos seus 20 e poucos anos, 30 anos. Eles vão receber a primeira dose dia 21 de julho. Não seria o caso de repente, colocar eles na frente, esses profissionais de educação, para que a nossa educação possa ser um pouco mais ágil, essa retomada? Fabiola, já foram vacinados os professores que tenham acima de 47 anos. A relação de óbitos das pessoas que contraem o Covid, ele tem muita relação com comorbidade e com idade. Você vê que os casos de óbitos foram mais acentuados nessas situações, pessoas com comorbidades e as pessoas com mais idade. Então, uma vez que foram vacinados esses profissionais da educação acima de 47 anos, a gente já deu ali um nível de segurança. Óbvio, lembrando que o ideal seria vacinar todos, mas dentro da disponibilidade de vacina e considerando esses critérios estritamente técnicos, baseados em a gente salvar maior quantidade de vidas, eu entendo que foi uma decisão acertada dos técnicos da saúde. Lembrando que os professores acima de 47 anos já foram todos vacinados. E aqueles com comorbidades podem tomar vacina também, né? É importante deixar isso claro também, o profissional. Isso, com comorbidade. Pode falar, Lucas. E eu ia puxar um pouquinho de pandemia, porque é o que se trata, mas trazer para outras questões da cidade, que envolve também a pandemia. A Câmara Municipal está debatendo a possível votação do plano diretor, né? O presidente Milton Leite está empenhado que esse plano seja votado, como está previsto para esse ano, enquanto a oposição diz que, no meio da pandemia, não faz sentido focar tanta atenção, que envolve, querendo ou não, um orçamento, que envolve muito tempo, para algo que não seja a pandemia, que pode ser jogado para o ano que vem. Eu queria saber, o senhor, que foi vereador por 8 anos, como o senhor enxerga esse debate, se acha que deve ou não ser mudado agora, e caso sim, quais são os pontos que o senhor agora no Executivo acha que a cidade precisa alterar nesse plano diretor? Então, Lucas, só lembrando que o plano diretor estratégico, o que está em vigor hoje, ele tem no seu artigo 4º da atual lei do plano diretor, a obrigatoriedade de discussão e de revisão em 2021. Portanto, está explícito lá na lei que nós estamos fazendo só um cumprimento legal do que está estipulado na lei, artigo 4º da atual lei. E aí, o que a gente tem visto alguns setores discutirem? Que não é o momento, porque está com pandemia, é um argumento a ser considerado. Mas a gente percebe que é necessário, até por conta da pandemia,
fazer uma rediscussão desse plano, fazer as alterações necessárias, porque essa pandemia que assolou o mundo, ela nos traz experiências que a gente precisa conviver com elas, como, por exemplo, a questão da mobilidade, né? Existem as questões da forma de se habitar, né? Da questão de ventilação, da questão do tamanho dos imóveis, principalmente dos HIS. HIS é habitação de interesse social, né? A gente acaba falando muito no dia a dia aqui nos termos, às vezes as pessoas não compreendem. Então, é necessário fazer essa discussão com todos os setores. Nós não mandamos para a Câmara ainda, nós ainda estamos num processo de discussão. Lá para novembro ou dezembro, depois que nós escutarmos todos os setores, que vai ser elaborado o projeto e enviado para a Câmara, e lá a Câmara ainda fará outros debates. Muito dificilmente será votado esse ano ainda, né? Pode até ser que sim, mas pela minha vivência como vereador durante 8 anos, é um tema que requer bastante diálogo com a sociedade, bastante debate, ouvir muitas pessoas. E, se você me permite, fazer uma consideração. O que eles têm falado muito é de que, por ter pandemia, estaria cerceado aí o direito de participação das pessoas. Mas, como exemplo, o plano de metas, que é uma ferramenta também muito importante, no início da gestão, que foi de 2013 a 2016, portanto, em 2013, o plano de metas, naquele momento, ele teve participação de 6 mil e poucas pessoas. Na gestão que começou em 2017, teve em torno de 3 mil pessoas. No nosso plano de metas agora, com pandemia, fazendo de forma virtual, a gente passou de 7 mil pessoas participando. Então, a gente tem um caso concreto, né, para fazer uma analogia, de que é possível fazer discussão, escutar a sociedade, ter as propostas, ter as críticas, ter as contribuições, mesmo de forma virtual. Portanto, eu não vejo que, por conta da pandemia, a gente não possa ouvir a sociedade, como exemplo, eu dei agora a questão do plano de metas. De maneira virtual. Aliás, interessante isso que o senhor falou, né, de tocar na população. A gente começou já a entrevista falando sobre a questão da greve, mas eu queria também falar com o senhor a respeito desse desafio, né, que caiu aí na sua frente, de comandar a maior cidade do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas, após a morte do prefeito Bruno Covas, seu companheiro na última eleição. Eu imagino o quanto não foi difícil assumir esse desafio, né, prefeito? Queria saber o que tem sido mais difícil e aí já emendar também qual é o recado que o senhor dá para as pessoas que ainda têm muita desconfiança da sua gestão, né? Porque o conhecem pouco, né? O prefeito Bruno Covas, que foi a grande vitrine nas eleições, já era prefeito. O senhor foi vereador por 2 mandatos, tem um lado mais conservador, é ligado à Igreja Católica, e as pessoas ficam, mas será que teremos uma gestão mais conservadora, mais à direita? Então, o que tem sido mais difícil e qual é o recado que fica para os paulistanos ainda desconfiados com a gestão Ricardo Nunes? Olha, Fabiola, obrigado pela pergunta. A população de São Paulo pode ficar muito tranquila. Eu tenho uma vida que eu tenho muito orgulho de ter começado a trabalhar muito cedo. Montei a minha empresa numa salinha de 2x2 em 1996. Consegui tocar o meu negócio com muito trabalho, com muita honestidade. Fui candidato a vereador com 23 anos. Isso demonstra a minha vocação para a política, sem ter pai, deputado, padrinho, ou seja, por uma ação pessoal de gostar, né? Já desde a época que eu estudava em escola pública, eu fazia minha atuação política, estudantil, me elegi vereador em 2012, fiz, modéstia à parte, um grande trabalho, tanto que eu me reelegi com quase o dobro de votos em 2016. Vocês que são da imprensa, né, eu tive mais de 1000 matérias em várias imprensas, vários meios de comunicação da imprensa, falando do meu trabalho como relator da CPI do Teatro Municipal, relator do orçamento, relator da LDO, presidi a CPI da sonegação tributária, recuperei mais de 1 bilhão e 200 milhões para a cidade, enfrentando grandes interesses, sempre me dediquei. Os jornalistas que acompanhavam a Câmara Municipal, eu sempre tive as portas abertas. São pessoas que vocês que são do meio podem, se já não fizeram isso, né, ter consultado como é minha forma de agir. Muito diálogo, muita transparência, muito trabalho, muita dedicação. Eu amo a política, eu sou vocacionado para a política, amo as pessoas
e tem um grande desafio de diminuir a desigualdade na cidade, de poder terminar o mandato melhorando a qualidade de vida das pessoas, com muita austeridade, com muita dedicação, e honrar as pessoas que confiaram no Bruno Covas e em mim, e também honrar a memória do Bruno, que continua a gestão Bruno Covas. Então, quem conhece assim da minha história, sabe que eu vou fazer o melhor, vou dar o máximo. Eu estou trabalhando 14, 15 horas por dia, com muita alegria, com muita energia, com muita dedicação, muito amor pela nossa cidade. Não vai mudar nenhum secretário, não vai mudar nenhum secretário, não tem nada previsto de mudança? Não, não tem, Fabiola. Quando nós ganhamos a eleição, eu, junto com o Bruno, participei da montagem desse secretariado. Então, são secretários assim, de muita qualidade, secretários preparados, continua a gestão, é a gestão Bruno Covas. Agora, lógico, se houver secretários que não fizer o cumprimento das suas metas, evidentemente que eu não vou aceitar. Eu tenho um compromisso com a cidade, nós vamos cumprir o plano de metas, ou, se possível, até ultrapassar. São 75 pontos que nós temos comprometidos com a sociedade, e tenho assim um diálogo muito aberto com todos eles, uma interação muito bacana, num ritmo bastante acelerado, até tarde todo dia, começando cedo, trabalhando até tarde, de final de semana. E a única coisa que pode mudar é se, eventualmente, algum deles, que eu acho muito difícil, pela capacidade de todos, é se não cumprir as metas. E, prefeito, aproveitando essa parte de esclarecimentos, no mês passado a gente descobriu, via imprensa, de uma investigação da Polícia Civil por causa de uma denúncia, né, uma coisa do COAF, sobre depósitos de 150 mil em duas empresas, na sua empresa, em 2 anos diferentes, em 2015 e 2018, se eu não me engano. A gente conversou no dia seguinte a isso sair da imprensa. O senhor me falou que também tinha descoberto pela imprensa e que não havia sido notificado ainda. Falou também que a funcionária que tinha sido colocada era uma funcionária que entregava panfletos na sua campanha e que não tinha conhecimento dela, porque eram mais de 2 centenas, enfim. Queria saber agora, transcorridos quase um mês, se o senhor foi notificado, se essa história pode ser um pouco mais esclarecida, se o senhor foi atrás, falou que ia dar uma olhada do que era esse dinheiro, porque afinal são até 150 mil, né, um valor expressivo. O senhor pode esclarecer um pouco mais dessa denúncia? Tá bom. Obrigado pela pergunta, super importante. Eu queria começar dizendo o seguinte: toda pessoa pública, e eu sou pessoa pública, prefeito de São Paulo, tem que ser investigado, tem que ser esclarecido. Tenho muita tranquilidade com relação a isso. Eu fui um dos vereadores que mais investigou, né? Participei de várias CPIs, fiz uma atuação de fiscalização muito forte. Então, eu sei da importância que é você poder estar fiscalizando, e em muitas situações eu fiscalizei situações que eu cheguei e falei assim: olha, fiscalizei, não tem nada de errado, né? Ano passado aconteceu isso, né? Eu fiscalizei, por exemplo, a Sem Parar, que tinha uma suposta de sonegação. Fiz uma fiscalização intensa e não havia nada de errado, e eu tive humildade de falar: está fiscalizado, não tem nenhum indício de irregularidade, e as coisas tocam e continuam. Com relação, eu vi que na abertura aqui da apresentação, falava que eu estava sendo investigado por, não sei, alguma coisa de creche, alguma coisa. Só antes de responder a sua pergunta, respondendo a essa introdução que foi feita aqui na apresentação, houve em 2019 uma denúncia anônima de que eu havia beneficiado uma entidade com a apresentação de 2 leis, e que eu tinha feito 2 leis para beneficiar essa entidade, alguma coisa assim. O Ministério Público fez uma investigação profunda, quebrou os meus sigilos, foi uma investigação de mais de 1 ano, e semanas atrás o promotor, Dr. José Carlos Glatt, que fez uma devassa na minha vida, não é uma reclamação, né, pelo contrário, é só uma comunicação à sociedade, que eu acho que é importante. Ele fez o trabalho dele muito bem feito, e o despacho dele é de que, após investigado tudo, não existe qualquer indício de qualquer irregularidade da minha parte. Com relação à questão do COAF, Lucas, o que é importante? Muitas pessoas têm alerta do COAF e às vezes nem sabem, né? Qualquer um aqui que está nos escutando pode ter. Às vezes você recebeu lá uma herança, alguma coisa, uma movimentação um pouco diferente do que é o normal na sua conta, é emitido um relatório de COAF, que isso, em hipótese alguma,
quer dizer que seja ali algo errado. Então, até agora, eu não fui notificado. Eu, sinceramente, não tive tempo ainda de ver meu advogado para verificar esse processo. Então, estou aqui afirmando, eu estou tão tranquilo, absolutamente tranquilo, que eu não fui notificado e ainda não procurei ver o que tem nessa situação. O que eu vi, como vocês viram, aí foi pela imprensa que existia essa situação. Alguém pegou o meu relatório de COAF, lembrando que é um documento sigiloso não é só meu, é qualquer cidadão do país, né? Foi entregue. E tem um destaque que eu queria fazer. Eu fiz um trabalho como vereador, Lucas, assim, que eu acabei criando muitos inimigos, né? Você pega, por exemplo, a CPI do Teatro Municipal, que eu recuperei lá 20 e tantos milhões, pediu indiciamento de mais de 20 pessoas por fraude. Na CPI da sonegação tributária, indiciamento de mais de 100 diretores de bancos. Então, na defesa do interesse da cidade, eu acabei construindo e tendo aí alguns inimigos, mas isso faz parte. O senhor acredita que esse tipo de denúncia, inclusive a denúncia anônima que aconteceu em 2019, relacionada às leis da creche, pode ser obra, pode ser uma coisa de pessoas que estão querendo prejudicá-los com outros intuitos? Olha, a denúncia anônima, ela aconteceu bem no meio da CPI da sonegação tributária, bem daquele processo. Eu seria aqui leviano de afirmar que seria alguma situação relacionada a isso, mas também não posso ser ingênuo, e nenhum de nós somos ingênuos, né? De saber que você, quando tem algumas posições mais firmes no interesse da cidade, evidentemente que você vai colecionando aí alguns inimigos esses que são inimigos da cidade. Então, a minha trajetória, vocês acompanharam bastante na Câmara, eu nunca tive problema nenhum de enfrentar situações e de enfrentar pessoas que não tenham ali no interesse da cidade. Ô, prefeito, já que a gente está no momento esclarecimento aqui, eu recebi muitas perguntas aqui relacionadas, o senhor já deve imaginar, relacionado àquele boletim de ocorrência de violência doméstica que veio a ser divulgado durante a campanha eleitoral. A Joelma Lucas, ela até escreve o seguinte aqui, ó, deixei de votar no prefeito Bruno Covas justamente por causa desse episódio, que para mim foi muito mal explicado. Eu gostaria muito de ouvir agora da boca do prefeito o que realmente aconteceu entre ele e a esposa. O Fábio também quer saber sobre isso. Ele falou assim, eu quero saber se ele realmente, em algum momento, agrediu a esposa. O senhor poderia esclarecer isso, prefeito? Eu acho importante. Tem muitas perguntas relacionadas a esse assunto aqui. Lógico, Fabiola, com certeza. O que acontece? Antes de tudo, a gente precisa lembrar que foi momento eleitoral. A gente também precisa entender que o momento eleitoral tem sempre ali seus momentos, né, que infelizmente cercam períodos eleitorais. Mas, dito isso, a minha esposa, passado a eleição, ela contratou um advogado, chama-se Dr. Cláudio Scheffer, e peticionou junto à delegacia falando o seguinte, olha, que ela sempre falou, não me lembro disso, não fiz esse boletim de ocorrência, e passada a eleição, quando as coisas se acalmaram, o advogado contratado pela minha esposa, pela Regina, peticionou junto à delegacia querendo a cópia desse documento. Lembrando que existe um provimento da Polícia Civil que é obrigado que todo documento fique arquivado pelo menos por 20 anos. Dizem que isso teria ocorrido em 2011, né? Eu sou casado há 23 anos, só também uma observação, muito bem casado, amo a minha esposa, tenho uma família linda, com 3 filhos, ela me ama, né? Como vocês podem ver pela rede social dela aí, a gente vive super bem, como vocês sabem... Não aconteceu aquilo, então? O prefeito, não Hã? aconteceu, ela esqueceu, não teve o BO? Não teve, eu tô aqui informando para vocês de que ela contratou o advogado peticionou junto à delegacia para ter cópia do documento e a resposta é de que não existe o documento. Não tem esse documento lá, que é obrigado, por um provimento da Polícia Civil, ficar arquivado por pelo menos 20 anos. Porque quando você vai numa delegacia, Fabiola, você faz um boletim e assina aquele boletim de ocorrência, né? Qualquer um aqui que já foi numa delegacia sabe, você faz um boletim de ocorrência, você assina, aquilo vai para um arquivo. Não existe esse boletim de ocorrência, jamais
agrediria a minha esposa. Aliás, jamais agrediria ninguém, ainda mais a mulher da minha vida. Isso não existe. As pessoas que me conhecem sabem da forma como eu tenho a minha conduta, sou muito educado, é da minha criação, sou uma pessoa muito tranquila. Lógico, eu tenho assim, uma firmeza nas ações, por exemplo, quando eu estava lá presidindo a CPI, ali não dá para você ir com flores, né? Mas também com muito respeito, sempre respeitando o amplo direito à defesa. Isso não existe, está superado, é coisa de campanha eleitoral, que infelizmente a gente vê, aconteceu comigo, já aconteceu com várias outras pessoas, mas as pessoas podem ter certeza que, da minha parte, jamais eu faria isso, jamais faria. Por isso que é bom esclarecer. O prefeito, já pediram para a gente encerrar aqui que o senhor tem um compromisso, só que eu preciso arrancar só uma coisa. A Anhangabaú sai quando? Queria saber também sobre essa arena multiuso que o senhor vai inaugurar agora há pouco, e parece também que tem aí algo de transporte por águas pela represa Billings. Conta alguma novidade aí para a gente entre essas três. Tem, eu vou começar de trás para frente, Fabiola. O transporte hidroviário, eu apresentei um projeto de lei com os vereadores, foi aprovado, é lei a inclusão nos modais de transporte, o transporte hidroviário. Esse projeto, até como é algo novo, todo mundo fica um pouco assim ansioso e possa até contestar quando é algo novo, eu fiz junto com o pessoal da USP e da FAO. O professor Alexandre Denis Jakovski, que é o professor titular da FAO, fez junto comigo esse projeto com um grupo de alunos ultimanistas. A gente fez várias audiências públicas. O projeto foi feito com muitos estudos de experiências na Europa, inclusive aqui no Brasil também. E nós colocamos no nosso plano de governo a implantação do sistema de transporte hidroviário, que vai, por exemplo, ligar lá ao final lá do Grajaú, no Cantinho do Céu, até ali Santo Amaro, e vai ter um transporte de qualidade que vai durar cerca de 15 minutos. Esse mesmo trajeto, se fizesse de veículo, dependendo do horário, lógico, o horário de pico, seria mais de 1 hora e meia. Então, é algo que a gente está já aqui trabalhando para implantar. Vai ser uma novidade, a gente precisa de mais modais, a questão da mobilidade na cidade é muito importante. Então, incentivar a bicicleta, transporte hidroviário, corredores de ônibus. Bom, como é muita pergunta em pouco tempo, deixa eu passar para a segunda. Anhangabaú, quando que vai? Já está pronto, absolutamente pronto. Falta só dar aquela aquecida de árvore. Está absolutamente pronto o Anhangabaú, faz parte do nosso grande plano de recuperação do centro. O que aconteceu? Aproveitar aqui a grande audiência do UOL e explicar. Nós fizemos o chamamento para fazer a concessão do Anhangabaú. O que é isso? É uma empresa que vai fazer a gestão, cuidar da manutenção, limpeza e poder explorar comercialmente. Nesse chamamento, uma empresa ganhou e fez uma oferta de 6 milhões de reais de outorga, né, que é o primeiro pagamento, e depois um percentual sobre aquelas atividades que ele fosse explorar. Essa empresa, ela fez uma alegação de que queria prorrogar essa adesão, seria normal, porque nós entramos na fase vermelha, mas eles se recusaram a fazer o pagamento da outorga para depois rediscutir o contrato. A nossa gestão, né, muito baseada, e sempre vocês vão acompanhar isso, é de muita austeridade. Se eles tivessem feito o pagamento da outorga, a gente iríamos rediscutir o contrato, mas como eles se recusaram a fazer isso, eles entraram com o recurso, eu já publiquei no Diário Oficial indeferindo o recurso, e estamos fazendo o chamamento da segunda empresa que participou desse chamamento. Em a segunda empresa assumindo, a gente assina o contrato e inicia ali o processo para eles fazerem falar um termo mais popular aqui, para eles fazerem a administração do parque, que é aberto, né, mas vai poder explorar a questão de colocar alimentação, eventos, shows, enfim, e em contrapartida eles fazem a manutenção. Prefeito, mas não tem como abrir isso sem essa concessão, a prefeitura administrar, porque é um espaço ao ar livre, num momento em que falta tanto espaço de lazer em São Paulo para que as pessoas possam ter um ar livre num momento de pandemia? Fabíola, teria, mas ali a gente tem um equipamento bastante caro, que são aqueles equipamentos dos jatos de água com luz. Existe a gente já teve ali, é um pouco chato falar, mas é importante. A gente já teve 2 furtos ali de bombas, de equipamentos. Então, é necessário que essa empresa que vai fazer
administração, ela também coloque lá os seguranças e dê a manutenção desses equipamentos. Então, a sua colocação ela é muito importante, mas a gente achou melhor, nesse primeiro momento, acelerar o máximo possível para fazer essa concessão e já fazer a liberação. Mas uma grande parte está liberada, viu, Fabíola? Você pegar a parte ali, você conhece bem, já está tendo ali na parte do skate, eu já vi. Mais de baixo. A gente está segurando um pouquinho a parte de cima, muito por conta disso, porque existe toda uma tecnologia para você poder fazer a utilização desses jatos de iluminação, que é lindo, muito lindo, a cidade vai gostar. Então, existe essa questão administrativa que a gente achou melhor segurar um pouquinho, fazer a conclusão desse chamamento público e concluir esse contrato. A terceira, Fabíola, a questão que você colocou... Não, era da Arena, a Arena que o senhor vai inaugurar, vai falar sobre ela daqui a pouquinho no evento, a Arena Multiuso. Dá uma adiantadinha para nós, prefeito. Vamos lá. Aproveitando para falar da Arena, já vou aproveitar e fazer uma propaganda de São Paulo aqui. Essa de São Paulo, hoje, ela é a primeira colocada em concessões, PPPs. A gente tem mais concessões, PPPs, do que o governo federal, o governo estadual, então a gente está avançando muito bem nessa área. E a INB também é uma concessão. A gente teve a empresa LG, ou GL, agora me perdoe aqui se é LG ou se é GL, que ganhou essa concessão. Foram pagos mais de 50 milhões para a cidade de outorga, e eles vão fazer um investimento aí de mais de R$1 bilhão, e vai ser aqui o grande centro da América Latina para eventos. Eles vão poder modernizar, vai ter lá vários espaços para fazer grandes exposições, grandes eventos. Não é a Prefeitura de São Paulo que tem que ficar cuidando desses espaços, a gente tem que cuidar das outras questões da cidade. Como o exemplo lá do Parque do Ibirapuera, né, a gente deixou de gastar 25 milhões por ano, então existe uma empresa concessionária, ela faz a manutenção, fica aberta ao público do mesmo jeito, mas a gente vai tirando esses encargos da Prefeitura para poder usar o recurso para outras questões. E tem uma previsão, prefeito, esse projeto, só estimado, né, porque eu imagino quanto tempo vocês levem, tem uma previsão para que haja essa reforma e a gente já vislumbre esse novo AMB? Tem um fato muito positivo, Lucas, porque é o seguinte, é o privado. Quanto mais rápido eles fizerem as obras, mais rápido eles vão poder fazer o uso e exploração comercial. Então, é uma coisa assim, até da lógica, né? A gente já está aqui com toda uma estrutura para poder atendê-los na liberação de licença, para poder isso fazer rápido. Eu creio que é o período só de obras mesmo. Hoje eles fazem a apresentação para a sociedade, vocês com certeza vão gostar. A gente vai ter aqui na cidade de São Paulo o maior espaço de exposições da América Latina, que vai ser algo maravilhoso. Tenho certeza que vocês irão gostar, e deixa a Prefeitura sem esses custos que a gente acaba tendo de uma ação que não é necessariamente a Prefeitura tem que cuidar. Para vocês terem ideia, a gente acabou perdendo muito eventos no AMB para aquele centro de exposições que tem na Imigrante. Por quê? Porque aqui eles queriam tomada, tinha que fazer o aditivo do contrato para pôr uma tomada. Quer dizer, são coisas que a iniciativa privada tem muito mais agilidade para atender essa dinâmica do setor privado do que a Prefeitura de São Paulo. Então, é um grande avanço que a gente está tendo aí hoje com relação à concessão lá do AMB. E a gente nem falou sobre política, né, prefeito? Não vai sair mesmo do MDB, não vai para o PSDB, que está te namorando, te quer, vai apoiar Dória, vai seguir Bruno Covas e continuar sendo crítico ao governo Bolsonaro. Ricardo Nunes na política, como que é? Agora ele tem que correr para o evento. Ricardo Nunes na política, Fabíola, é o Ricardo Nunes que vai cuidar da cidade de São Paulo. A gente está tendo uma relação muito boa com o governo federal, com o governo estadual. Não tem como você... Tem relação boa com o governo federal? Desculpa, eu preciso entender isso. Qual é a relação boa com o governo federal? Por exemplo, eu recebi aqui semana retrasada o ministro Roberto Marinho, que a gente já fez vários diálogos com relação ao apoio do governo federal em obras de drenagem e de habitação. O novo ministro da Saúde, ainda bem que tem o novo ministro da Saúde, é o ministro do diálogo, tem falado muito com o nosso secretário de Saúde, o Edson Aparecido. Ele vai estar na inauguração de 30 leitos de UTI no dia 11, que a gente está fazendo a abertura de novos leitos, vamos abrir mais 250 leitos de UTI, Fabíola. Então, existe esse diálogo importante, que é um diálogo administrativo, não partidário.
A relação com o governador João Dória é mais do que boa, é excelente. A gente tem várias ações conjuntas com o governo do Estado. Então, a Prefeitura de São Paulo, em defesa da cidade, em benefício da população de São Paulo, vai ter diálogo aberto com o governo federal, com o governo estadual. A eleição discute ano que vem e, logicamente, se a gente puder ter um candidato, da minha parte falando, né, que seja de centro, que não seja de extremos, seria a minha vontade. Mas eu não vou discutir política eleitoral esse ano e o meu foco é cuidar da cidade. E não vai sair do MDB também? Não, Fabíola, você sabe que eu me filiei no MDB, até pegar o teu gancho para falar um pouquinho dessa questão. Eu me filiei no MDB no dia que eu tirei o meu título com 18 anos. Naquela época, Fabíola, eu não podia tirar o título com 16, só com 18. A minha filiação é no dia que eu tirei meu título, né? Isso até para mostrar aqui para os ouvintes o como realmente eu gosto. Eu não estou na política por uma situação, sei lá, adversa, de que não seja aquela de ter vocação e de gostar da política. Então, eu já estou no MDB há muito tempo, a relação do MDB aqui com o PSDB é muito boa, a nossa equipe aqui está muito bem sintonizada, trabalhando muito bem, e a chapa que ganhou é a chapa PSDB e MDB, a gestão Bruno Covas, e o que importa para a cidade é isso. E o senhor achou, tá bombando até agora a imagem do governador João Dória na piscina lá do Rio, sem máscara, e a gente tem falado tanto sobre justamente os gestores, os prefeitos, os governadores e o presidente da República a usarem máscara. O que o senhor achou, hein, de ele ser flagrado lá sem máscara, hein, prefeito? Fabíola, não me deixe situação difícil. Eu posso te garantir o seguinte, o Lucas, ele me acompanha muito. Ele nunca vai me ver sem máscara. Nem dentro do carro, nem fora do carro. Eu sempre vou estar de máscara, estaria pedindo para as pessoas usarem máscara, para a gente ter distanciamento, usar álcool gel. Eu participo da força-tarefa que tem procurado fazer com que os nossos jovens, até faço apelo aqui, jovens, por favor, não façam essa aglomeração. Nós temos com 80% dos nossos leitos de UTI ocupados já há muito tempo, não conseguimos baixar isso. É muito importante usar máscara, usar álcool gel, ter distanciamento. Não existe motivo para festa, gente. Não existe motivo. Nós estamos numa situação muito difícil, as pessoas estão morrendo, a pandemia não passou. Né? Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo estressado com isso, mas vamos ter mais um pouquinho de força. A vacina, mesmo que lenta, está sendo vacinada as pessoas. Até o final de outubro deve estar todo mundo vacinado. Então, aproveitar aqui a tua pergunta, vou fazer um apelo para as pessoas. Por favor, jovens, não aglomerem, deixa para a festa um pouco para frente. Eu acho que respondeu, né? Por favor, usem máscara. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Espero te receber aqui outras vezes. Tem muitos assuntos da cidade, a gente teve que aí encerrar a entrevista pelos seus compromissos, mas acho muito importante a gente abrir esse diálogo e a gente discutir mais sobre São Paulo e sobre as cidades pelo Brasil. Bom trabalho ao senhor. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Lucas. A todos que assistiu aqui, a gente da UOL. Grande abraço a todos. Usem máscara. Abraço. Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigada, Lucas. Aí, ele colocou a máscara. Eu acho que foi um recado claro. O UOL Entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação, a quantidade de mensagens que chegou aqui. Eu volto em instantes. A gente já iniciou, inclusive, a CPI. Se você quiser acompanhar a CPI na íntegra, o canal UOL está transmitindo a CPI na íntegra. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já está falando com os senadores, já está sendo lá interrogado, né, de certa maneira, pelos senadores. E a gente volta às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, com a CPI comentada. Eu e Josias de Souza para falar sobre CPI. Até daqui a pouquinho. UOL.